Olá, irmãos, amigos. Vamos conversar um pouco hoje sobre curas. Procedamos sempre de modo a que possamos ter junto de nós a paz e a luz do Mestre Jesus. Curas, nosso assunto, nosso tema. De início, eu gostaria de deixar expressa aqui a minha admiração e profunda gratidão por tudo que os médicos e a medicina, por mim, já têm feito. Todos nós aqui na Terra, este nosso mundo de provas e expiações, sofremos de alguma forma, nas diversas idades em que atravessamos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas praticamente todos nós sofremos. Os sofrimentos variam desde muito leves e até muito sérios. Esses sofrimentos se expressam como dores, mal-estares, distúrbios diversos, limitações físicas, desordens psíquicas, transtornos de comportamento e muitos outros. Claro que procuramos alívio e tratamento sempre que sofremos. Não suportamos dor, não devemos suportar dor, devemos cuidar de nosso corpo, sabemos. E temos obtido curas que, temos que dizer, raramente são totais. Há sempre recidivas e retomadas de sofrimentos entre nós. As doenças, os sofrimentos recorrem, voltam a acontecer, e mesmo em muitos dos casos, praticamente nos curamos, mas passamos a padecer de efeitos colaterais ou consequências das doenças. A nossa medicina está em evolução, como toda a ciência humana. A medicina tradicional já leva em conta hoje, em certos casos, as influências e preocupações e o humor do paciente. E já considera que essa preocupação e o humor do paciente contribuem para os sofrimentos. Entende também a medicina hoje que o meio tem grande influência sobre os pacientes. Todavia, ela trata mesmo aquelas ocorrências ligadas à mente humana, focando apenas o aspecto físico do ser. Há muitos estudos científicos que demonstram já sensível e positiva contribuição do otimismo, da fé, de ideias espiritualistas que se tenha para os processos de cura. Mas a quase totalidade dos médicos interessa-se, temos também que dizer isso, apenas pelo corpo material, uma vez que não admitem nada além do que a ciência materialista aceita. Há instituições no Brasil já que aliam os tratamentos médicos tradicionais com os fundamentos da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, considerando e levando em conta os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e benfeitores que foram médicos aqui na Terra, como André Luiz, espíritos do porte de Emmanuel e de Joana de Ângeles, entre outros, como acontece na AME Brasil, Associação Médico Espírita, e nas suas filiadas nos estados do Brasil. Nossos sofrimentos e doenças normalmente se originam, têm origem externa ou interna. Como origem externa, temos que considerar os acidentes,
causados por descuidos em situações de perigo, risco, excesso de esforços que façamos, abusos de todo gênero, exageros alimentares, viciações e a convivência em ambientes insalubres. Já essas são as causas externas. Como causas internas, não há como deixar de considerar fatores genéticos e condições como degeneração natural dos tecidos orgânicos, dos órgãos e partes do corpo, que advêm com a idade, com o transcorrer da idade. Mas também as contrariedades, o mau humor, o pessimismo, os desgostos, preocupações, aversões e até a preguiça, como causas internas dos desarranjos de vivência que temos, os sofrimentos. O foco materialista da medicina está impedindo até o momento, a menos desse foco da AME, né, Associação Médico Espírita, no Brasil, que está impedindo, como eu dizia, em muitos dos casos tratados ou estudados, que se chegue a um diagnóstico cabal, definitivo. As causas das doenças, em muitos casos, ficam desconhecidas, permanecem desconhecidas ou recebem explicações hipotéticas, mesmo contando com todos os recursos modernos, tecnológicos, científicos, de laboratórios avançados como temos hoje. Como exemplos, podemos considerar os casos daqueles pacientes que apresentam dores, estados e sintomas doentios, mas que mesmo após exames e investigações tecnologicamente sofisticadas, não têm identificado a causa, que é, via de regra, atribuída ao psiquismo, à autossugestão. Pessoas amputadas que queixam-se de dores e outras sensações físicas na parte física do seu corpo que foi retirada. Depressões profundas e semelhantes, também as causas não ficam muito claras, apenas são aventadas hipóteses sobre as mesmas. A incompatibilidade para o caso de transplantes de órgãos também não é bem explicada. Os remédios alopáticos da medicina tradicional requerem atenção para os efeitos colaterais, que são variáveis em cada paciente. A nossa ciência, em verdade, está numa busca contínua e conseguindo conquistas contínuas também, e um progresso admirável. Nos últimos 25 anos do século XIX, de 1875 a 1900, foi descoberto que o universo é preenchido por ondas, raios, vibrações, correntes e energias fantásticas. Antes da ciência, desse momento, dessa descoberta sobre a constituição, ou que povoa o universo, em termos de ondas, raios, vibrações, energias, correntes, a doutrina espírita, desde abril de 1857, aparecida aqui entre nós, já sabia, já nos trouxe informações e chamou a esse conjunto de ondas, raios, vibrações, correntes e energias de fluidos,
chamou a todo esse conjunto de fluidos e trata-os como fluidos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel ensina, o Espírito Emmanuel ensina que no universo, além desses raios e ondas, há ainda mentes, consciências, pensamentos, vontades e médiums ou agentes intermediários, dentre os quais a eletricidade, o magnetismo e as forças de atração e repulsão e movimento. Em 1904, o cientista, o matemático e físico Einstein afirmou, após estudos, que a matéria é energia, que matéria se transforma em energia e a energia desaparece dando lugar à matéria. Nós espíritas sabemos que há na criação, na obra de Deus, duas coisas básicas: espírito e matéria. Allan Kardec comenta na questão 27 do Livro dos Espíritos que sobre um fato patente que domina todas as hipóteses. Nós vemos que matéria não é inteligente e vemos um princípio inteligente que é independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários de origem, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, isso nós ignoramos. Elas nos parecem distintas, matéria e espírito, e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras. Deus, o Criador de tudo. E as governa, distinguindo-se por atributos essenciais a essa inteligência superior. A essa inteligência suprema é que nós, espíritas, chamamos Deus. E que é a causa primária de tudo o que existe. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que a matéria existe em estados que nos são desconhecidos, que ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos causa aos sentidos, mas não deixa de ser matéria, sempre é matéria. Na questão 27, como já completando, os espíritos também responderam que ao elemento material, a matéria, é preciso juntar o fluido universal, um elemento primitivo, com um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Embora se possa incluir no elemento material, o fluido universal, se distingue por propriedades especiais, pois ele é suscetível pelas inumeráveis combinações com a matéria e sob a ação do espírito, da vontade, da mente, do querer, do pensamento, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais só conhecemos uma pequena parte. Tudo o que não é espírito provém de transformações do fluido universal, matéria. O nada não existe, então sempre existe alguma coisa. O elemento primitivo, esse fluido básico, fluido universal, fluido cósmico universal, conforme queiramos chamar, preenche todo o universo, de maneira que o nada não existe, nem o vazio. No livro Evolução em Dois Mundos, no tópico 1 da primeira parte,
André Luiz, o médico espiritual, afirma que nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Como peixes no oceano, nós estamos imersos naquilo de que nos falam Emmanuel, André Luiz e a ciência. Os raios, ondas, energia, enfim. Na introdução do Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina dos Espíritos, no tópico 6, Allan Kardec afirma: há 3 coisas no homem, em nós. O corpo, que é matéria, o espírito, que é imaterial, e o perispírito, um constituinte semimaterial, intermediário entre a matéria e o espírito. Já está mais do que comprovado e sabemos já a nossa própria ciência, através daquelas pesquisas e estudos a que nos referimos de início, já se descobriu que ao pensarmos, falarmos e agirmos, emitimos, conscientes ou inconscientemente, vibrações, ondas e raios, impregnados de energia que alcançam o nosso próximo e que, se forem negativos, se forem originados de maus pensamentos, más intenções, desejos menos nobres, afetam, causam desequilíbrios. Eu diria que, para adiantar, tanto em nós como no nosso próximo, a quem dirigimos e em quem pensamos. Então nós somos permanentemente envolvidos e alcançados, estamos naquele oceano a que se referiu André Luiz, por ondas, vibrações e energias que provêm do universo. O universo também emite ou envia para nós essas ondas, raios de energia, raios cósmicos, raios alfa, beta, gama, raios X, raios ultravioleta, ondas, etc. Então somos permanentemente envolvidos e alcançados por essas ondas, vibrações e energias do universo, da nossa própria alimentação, da nossa respiração e da irradiação emitida por outros seres, porque assim como emitimos para o nosso próximo, recebemos deles também essas irradiações a partir deles emitidas. Por isso é que Jesus nos pediu vigilância, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que causamos ao próximo. Ele ensinou-nos também que pecamos por pensamentos, por palavras e pelos atos que cometemos, que praticamos. O nosso corpo, então, é esse envoltório material que retém o espírito quando ele está encarnado, está no corpo. O espírito utiliza o corpo exercendo a sua vontade, assim como também do corpo chegam ao espírito impulsos causadores de percepções e sensações que geram sentimentos e emoções. Emmanuel, no livro Nos Domínios de Unidade, nos falou que o veículo carnal, o corpo físico, corpo de carne e osso nosso, é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. No Livro dos Espíritos, obra básica, voltamos a dizer, na questão 60 e seguintes, nos é dito que para que esteja no corpo, o espírito precisa de que nele exista vitalidade, vida. Vida é, então,
o resultado da ação conjunta entre a matéria e o princípio vital. Originado esse princípio vital também de transformações do fluido universal. Sem matéria, fluido vital não é vida. Assim como não há vida na matéria sem esse agente, o fluido vital. O espírito. Se no universo existem só espírito e matéria, e sabendo que matéria não pensa, não sente, não tem vontade, e como nós pensamos, como já nos disse o filósofo Descartes, René Descartes, no século XVII, penso, logo existo, nós não somos matéria, somos espírito. A resposta dos Espíritos à questão 23 do Livro dos Espíritos eles nos dizem que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Matéria e Espírito no universo. Matéria não pensa. Espírito é o que pensa. É o princípio inteligente. Emmanuel ainda, no Espírito Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade ainda, nos diz que Espírito é consciência, pensamento, sentimento, vontade. Joana de Ângeles, Espírito também, mentora do famoso mensageiro espírita, Divaldo Franco, nos fala: cada espírito vive na onda espiritual com que se identifica e irradia, conforme seu pensamento e vontade. Vibrações fluídico-energéticas que alcançam quem estiver em onda vibratória semelhante. Existe no meio, nos fluidos, governando a ação dos fluidos, uma lei que diz que fluidos semelhantes se atraem. Então, se o espírito direciona o pensamento para a vida superior, gera energias edificantes. Mas se ele fica escravizado, isso que nos diz a Joana de Ângeles, se ele se mantém escravizado às sombras da vida primitivista e torturada, ele fica sujeito a forças deprimentes e perturbadoras. É mediante a geração de ondas eletromagnéticas, raios e vibrações energéticas que transitam pelo meio fluídico que ocorre o intercâmbio de ideias, pensamentos, sentimentos, intenções e sensações entre os espíritos. Pensamentos, sentimentos ruins e vibrações de ódio e maldade atraem vibrações do mesmo teor. É comum dizer-se que colhe-se o que se planta. Dos 3 componentes do corpo que Kardec diz que existem em nós, vamos ver agora o perispírito. Perispírito é o laço que prende a alma, o espírito encarnado, ao corpo. É o agente intermediário que permite à vontade do espírito atuar sobre o corpo. E no contrafluxo, que o espírito receba impressões provindas do corpo, da matéria. É o envoltório do espírito. Perispírito é o envoltório do espírito. Peri, de periferia, de entorno de. Formado por transformação também do fluido universal, segundo a vontade do espírito. O perispírito se conforma, tem a forma que o espírito queira. É de natureza semimaterial. É como se fosse uma matéria vaporosa, diáfana, refinada, quintessenciada. O perispírito, em verdade, é a matriz
ou o modelo do corpo material em cada mundo que o espírito venha a habitar. É um modelo formador biológico. Nosso corpo tem a forma que tem o nosso perispírito. Então, o nosso corpo é formado pela vontade do espírito, através do perispírito, que é o elemento intermediário e que permite a comunicação, o intercâmbio de sensações, sentimentos, vontade. No Livro dos Médiuns, um dos componentes das obras básicas do Espiritismo, no capítulo 1, nos números 53 e 54, é dito que o perispírito acompanha o espírito desencarnado. Então, o espírito em si não tem uma forma. O perispírito é o corpo espiritual do espírito. O espírito também tem um corpo como este nosso, só que não é material, é semimaterial e é o corpo do espírito, é o corpo espiritual. É esse perispírito, esse corpo espiritual, que torna o espírito, em vez de uma abstração, que é o espírito. É o princípio inteligente, mas que forma tem? Uma abstração. Para nós é uma abstração, mas o perispírito o torna um ser real, individualizado, perceptível pelos nossos sentidos e mediunicamente. O perispírito desempenha um importantíssimo papel na nossa existência. Ele é o repositório, é o depósito, é o guardador de todos os fatos e peripécias vivenciados por nós, espíritos. Ele registra tudo o que pensamos, o que foi pensado, desejado e realizado, de bem e de mal. Ele preserva o conhecimento adquirido, a cultura, os valores morais, tudo o que foi aprendido. Caracteriza a índole do ser. É graças ao perispírito que, através das diversas reencarnações, nós mantemos o que aprendemos e não retrogradamos. Estaremos sempre avançando a partir das conquistas conseguidas. Os registros que o perispírito realiza se acumulam pelas encarnações afora. Eles vão sendo acumulados. Eles constituem a nossa memória evolutiva. No livro A Gênese, no capítulo 14, no número 15, tópico 15, Kardec nos fala que para a espiritualidade superior, aquela que está acima de nós, mais desenvolvida que nós, o perispírito retrata quem e como verdadeiramente é o ser. Que pensamentos, que vontades, que intenções ele tem. Sem disfarces. De modo que não conseguimos esconder dos mais desenvolvidos que nós, da espiritualidade superior, quem verdadeiramente nós somos. Exatamente pelo que está registrado e mostra o nosso perispírito. Estamos falando de curas, né? Tudo isso para falar de curas. Mas curas, elas advêm após o tratamento de doenças, né? Mas vamos ver na visão espírita o porquê e o para que adoecemos. Bom, já falamos, estamos imersos naquilo que se chama, de que nos falou Emmanuel, André Luiz e a nossa ciência, os fluidos, ou ondas, raios, vibrações, correntes magnéticas, eletromagnéticas e energias fantásticas.
Conforme a Joana de Ângeles, ela diz que com a nossa indisciplina frente às leis morais, o ser humano atrai fluidos primários e grosseiros que formam um resíduo escuro, denso e tóxico, que causam manchas e placas aderentes à superfície do perispírito, as quais vão dificultar e comprometer funções do corpo material, do corpo físico. André Luiz, nos domínios da mediunidade, nos fala que vibrações malsãs podem afetar e degradar células do corpo, do mesmo modo que ocorre se o homem ingere alimentos estragados ou venenosos que causam intoxicação nos tecidos corporais. Então, vamos considerar agora as doenças. Cumprindo a lei de progresso, o aperfeiçoamento do espírito requer que sejam eliminados do seu perispírito esses registros de vibrações pesadas e negativas, causados, como diz Joana de Ângeles, pela rebeldia, indisciplina e o mau uso do livre-arbítrio que temos, sempre contrariando, ou quase sempre, contrariando os preceitos da lei divina. Impõe-se, então, que sejam limpos ou drenados esses registros do perispírito que retardem o avanço do espírito, o progresso dele. A parte do ser humano que se apresenta como dreno ou válvula de escape para isso é o corpo, nosso corpo material. No processo de depuração perispiritual, o perispírito transfere para o corpo a cota justa, porque Deus é justo, conforme aplicável de energias, vibrações negativas e pesadas contidas nas manchas e placas que estavam aderentes à superfície do perispírito, as quais vão passar a desequilibrar a harmonia energético-vibracional e celular do corpo, dificultando e comprometendo funções e causando distúrbios orgânicos. As doenças nada mais são do que a consequência desse processo de depuração perispiritual necessária para o progresso do espírito. Nós falamos de cota justa porque, como disse Jesus, o fardo nunca é mais pesado do que se possa suportar. As doenças e sofrimentos, não há o que negar, também surgem quando energias e vibrações